Tá bom, já fiquei para baixo, mas tá bom. Pode começar. Pessoal, o pessoal está aí atrás. Vamos entrar e começar agora, beleza? Bom, vamos começar agora essa palestra. Palestra do Júlio. Ele é roteirista, criador do jogo Master Lemon, que foi inspirado em seu amigo, e ele vai contar essa história agora, e depois vamos fazer algumas dinâmicas aqui, que vai ser com o pessoal online e também com o pessoal que está aqui no evento. Eu vou liberar o link no WhatsApp, vocês vão poder fazer interações e tudo, ok? Então, vamos começar agora essa palestra. Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Você me escuta bem? O pessoal me escuta bem? E o áudio está ótimo, pode continuar. Ah, legal. Eles estão vendo minha tela? Posso dividir a tela também? Pode. Deixa eu ver acho que precisa me habilitar como multiple sharing is not allowed. Tipo, não estou conseguindo dividir a tela aqui. A janela inteira, é isso? Não, tá parecendo que você não. The host isn't allowing multiple sharing for this meeting. Aqui. Não, eu comprei. Não, isso aqui dá. Dá pra pensar que aí. Será que é porque eu tô com duas telas aqui? Meu vídeo tá. Agora vai. Ah, foi, boa. Vocês estão me vendo? Consegue ver agora? Sim. Boa. E vocês estão me vendo também ou não? Só a tela? Conseguimos ver você e a tela. Ah, legal, boa. Ah, vamos lá então, né? E vamos lá. Tá. Ah, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio. Pode seguir? Meu microfone vai ficar desligado enquanto você apresenta, tá? Ah, tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio. Eu tinha planos de estar em Brasília hoje, então sinto muito. Eu tenho uma filha pequena, então as coisas elas não são tão simples. Acho que quem é pai, quem é mãe sabe disso. Ah, não conheci Fabrício pessoalmente, mas eu recebi uma feliz mensagem e um grande convite dela depois do evento da Gamescom, quando a gente apresentou o jogo do Master Lemon. Aqui é o título antigo do jogo, o título agora é Master Lemon The Quest for Iceland. E ela me convidou para falar um pouco sobre o jogo. Eu deixei aqui esse título antigo porque o jogo é inspirado em um amigo meu que falava 10 línguas. E acho que antes de eu prometo que eu vou falar muito pouco, acho que eu vou falar um pouco da história do jogo, e de como que o aprendizado de línguas literalmente transformou a minha vida de cabeça para baixo positivamente. Ah, calma aí que eu não estou conseguindo mexer. Boa. Então, por que que eu estou aqui? O que eu posso falar para vocês é que certamente não é por causa das minhas habilidades poliglotas. Eu posso falar certamente que eu estou aqui por causa do André, o André Lima, o apelido dele era Limão, e ele era um grande entusiasta de línguas, ele era autodidata, ele era poliglota, e desde que eu conheci ele, ele tinha um sonho fervoroso de falar islandês e morar na Islândia. Ele sabia que islandês não era a língua mais difícil do mundo, mas ele constantemente repetia que era a língua dos vikings. Então, ele ficava muito impressionado de que se ele falasse islandês, ele conseguiria ler um manuscrito nórdico, do Velho Nórdico, né? Essas coisas assim. E a minha história com ele é muito curiosa, porque eu não sou um amigo de infância dele. Nós temos um amigo de infância em comum.
E eu estava no terceiro ou segundo ano de faculdade, segundo ano de faculdade, então ano de 2005, fazendo letras lá na FEFELESH, bacharelado em língua chinesa. Então eu tinha muito interesse em ler o Tao Te Ching. Naquela época eu tinha o inglês básico que todo mundo tem depois de terminar a escola, de fazer aula, né? Então, obviamente consegue se comunicar bem, consegue falar bem. E estava no meu primeiro semestre de Aliança Francesa. E o Limão, um amigo meu me ligou e falou: Olha, eu tenho um amigo que quer te conhecer, porque ele está estudando, que você está estudando chinês, e ele ficou curioso. E eu fui conversar com ele. A gente morava no mesmo prédio, né? Esse meu outro amigo, o Limão, foi lá. E ficou, nossa, mas por que você quer falar chinês? Meu Deus, o que que aconteceu? Só que o meu interesse pelas línguas, pelo chinês, naquele caso, era muito pelo Tai Chi Chuan e pelo taoísmo. Eu tinha fazia aula de Tai Chi na época, me apaixonei pelo Lao Tse, né? E eu era vidrado com etimologia chinesa, com as histórias dos mestres e assim por diante. E, obviamente, eu gostava muito de línguas também, né? E falei que estava estudando francês, e quando ele viu que eu estava numa escola, ele falou, cara, eu preciso te mostrar uma coisa. E aí, ele me pediu para comprar o novo francês sem esforço. Eu acho que eu imagino que muita gente que conhece os métodos da Assimian, né? Ou não, provavelmente, né? Fabrício. Sim, creio que algumas pessoas aqui conhecem. Pessoal, você conhece o método Asmil? Não. Ah, Não, ah, né? le- Você ah, poderia falar não. um pouquinho sobre? Ou, é claro, não. Vou continuar, contar a história total, porque o Limão chegou para mim e falou assim: Julião, você não precisa fazer aula, não. Pega esse método, em 6 meses você está falando, você está lendo, e é só 15 minutos por dia. Aí eu fiquei assim com aquela cara, tipo, será que é possível mesmo? Mas comprei o livro. Essa edição nem existe mais. E criei, né? Tipo, o que que o método da Assimiu fala? É, uma lição por dia, não decore nada, só leia, repita, entenda e vai para a próxima. E uma por dia. Então, uma lição por dia, estourando, vai dar 15 minutos. A sétima lição, a cada 7 lições vem uma lição de reforço, explicando assim, tipo, olha, você viu isso essa semana, algumas frases para mostrar que você sabe. Ah, e basicamente só. O que é legal desse método é que ele é progressivo. Ele chama assimil porque ele é feito por assimilação e emula o aprendizado de uma criança que não estuda gramática, não aprende gramática, mas aprende a falar. E o método Assimil fazia isso, e em 6 meses eu estava assim, lendo francês, eu fazia letras, então o francês era ultra essencial para mim. E eu estava lá, tipo, totalmente vidrado no francês. E o Limão, ele estava se mudando para a Itália. Então ele aprendeu italiano assim, aprendeu francês assim. Ele fez escola alemã, então ele já falava alemão, mas o francês e o italiano ele tinha aprendido sozinho e tinha conseguido uma transferência para a Itália, segundo ele, para se preparar para essa viagem para a Islândia. Da minha parte, né, ah, eu, aqui já é um pouco depois depois de anos conhecendo ele, eu, não, eu continuei estudando língua, né, eu continuei estudando chinês bastante. Essa data está errada, por isso que me confundiu. O Mestre de Obras foi a minha primeira peça de teatro, e eu conheci o Limão alguns anos antes, então 2010 foi o ano que eu ensinei essa peça. E eu já tinha estudado a Silvia bastante, da letras e do bacharelado em língua chinesa, eu comecei a escrever teatro, então o Mestre de Obras foi a minha primeira peça encenada. E o Limão, ele se mudou para Florença. Ele foi trabalhar nesse hotel chamado Torre de Belos Guardo, um hotel 4 estrelas no alto de Florença. E o que ele me contou é que, tipo, ele conseguiu esse emprego milagrosamente, começando a trabalhar em hotelaria, ele não tinha a mínima experiência, mas ele falava várias línguas.
Então isso ajudava muito, o fato dele falar 6 línguas. Ele era uma pessoa incrível, né? E começar no Hotel 4 Estrelas era, tipo, impossível, assim. Então, todo mundo que trabalhava lá falava que era um milagre. Curiosamente, esse é o mesmo hotel, gente, que o Galileu, que a Torre Galileu descobriu as coisas, que montou o telescópio. Então, foi nessa mesma torre. Então, uma curiosidade super legal. E o que Limão falava muito para todo mundo, é quase que meio que um mantra dele, é que ele fala assim: eu consigo as coisas porque é só ir lá e fazer. A gente insiste, a gente vai, a gente insiste, vai, e uma hora dá, né? Tipo, 99% das pessoas não insistem, não mandam e-mail, não ligam, fazem as coisas mal feitas, sabe? Então ele tinha essa ideia de que boa parte das barreiras da vida eram colocadas por nós mesmos. Então, isso dava para ele um senso de liberdade, um senso de consigo fazer as coisas muito alto. E foi assim na Itália, né? Eu fui visitá-lo, né, em 2009, eu acho, na Itália. Consegui visitá-lo novamente em 2012. Ele já tinha se mudado pro Vale de Aosta. E a gente começou a estudar muitas línguas juntos. Então, eu levei para ele o método de finlandês, a gente já fazia o método de russo junto. E tudo sem professor, usando o método Assimil, recomendando, comprando, dando de presente para muita gente. A gente poderia ser muito bem agente da Assimil. A gente conseguia elaborar conversas mesmo com russos nativos. Finlandês era muito difícil, finlandês a gente não chegou nesse nível. Não sei se alguém aqui estudou finlandês, mas o finlandês é uma língua, pelo menos eu tive muita dificuldade de conservar a língua dentro de mim, né? O que o Limão falava muito é que conservar o finlandês era o mesmo que você tentar esvaziar um mar com o balde, porque realmente é uma língua extremamente aglutinante, é uma língua extremamente 14 casos de declinação, pouca exposição, né? Então, todo mundo na Finlândia fala inglês, então é uma língua muito preservada, né? Que fica muito lá em cima mesmo, na Finlândia. Mas é uma língua maravilhosa. O pouco que a gente estudou, a gente fez o livro inteiro, é muito legal, assim. É, tá. O que acontece? Isso foi em 2012, né? Eu visitei ele em 2012, voltei para o Brasil e comecei uma vida de cinema. Então, eu saí do teatro, fui para o cinema. Só que eu falava muito com o Limão de que assim, eu já estava começando a parar de ter tempo para estudar tanta língua, mas o método, né, me ensinou a aprender sozinho. Então, quando eu fui para o cinema, na época eu não tinha essa percepção de que eu estava repetindo o método com outras coisas, não só com as línguas, né? Então, obviamente, o cinema é uma linguagem, né? Obviamente. Mas eu perdi totalmente o não sei qual é a palavra certa para isso, talvez o pudor de achar que eu preciso de um curso para tal coisa. Então eu comecei a me virar, e aí, obviamente, agora, naquela época a internet já estava melhor, então era muito fácil de você ler entrevista, aprender com quem faz, né? A gente já tinha mais vídeo, muito livro, então já estava muito mais fácil de acessar os conteúdos e aprender literalmente sozinho muita coisa. E hoje agora já faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a estudar cinema. Hoje eu tenho uma dimensão bem clara do quanto que o método Simmel, na verdade, ele é um código muito profundo para uma libertação, né? Então, para mim, o aprendizado de línguas, ele serviu e serve até hoje como uma ferramenta de libertação de qualquer tipo de amarra que você possa ter para obstáculos e coisas que você quer fazer na sua vida. Acho que muitos de vocês
são poliglotas, então acho que vocês devem compartilhar desse sentimento de liberdade, de se expressar numa língua, de aprender alguma coisa. E eu sou muito grato ao Limão por ter me apresentado isso. Em 2015, o Limão volta para o Brasil para fazer um pit stop. Ele tinha se formado na faculdade e ele consegue um emprego na Islândia. Então ele finalmente se muda para lá, começa a estudar o islandês. Ele sempre falava que ele ainda não tinha começado porque não tinha um método assim, meu para islandês. E ainda não tem. Tem um método que não é o método Sampen dele, é o método de esforço, é um método mais introdutório. Então ele foi na cara, na coragem, em 2015. Tinha 26 anos. E em 2016, aconteceu um evento muito sincrônico, relacionado ao falecimento dele. Eu tinha tirado passagens, milhas, então eu comprei com um ano de antecedência uma passagem para Paris, no caso. E eu não falei pro irmão que eu estava indo. Eu estava indo com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e estava me sentindo mal de não ter falado para ele, mas ele estava morando na Islândia, então o Limão não tinha WhatsApp, então era muito difícil de... Ele era um ermitão, assim, era difícil de comunicar com ele. E eu passei a semana toda questionando o futuro do Limão, falando para minha esposa, nossa, tipo, o que que vai ser dele? Ele não quer ter carreira, ele só quer aprender línguas. Até onde vai essa aventura dele? E eu fiquei assim, eu cheguei a um ponto dela chegar para mim, para, ô, você tá falando a semana inteira do Limão, o que que tá acontecendo? E eu falei, não sei, mas só tô pensando nele. E aí, a gente tava numa praça esperando um ônibus para ir para Paris e me veio uma mensagem. Não tinha chip no celular ainda, né? Era só Wi-Fi que tinha acesso à internet. Me veio uma mensagem de uns amigos da Itália que eu tinha feito lá, dizendo que ele tinha falecido. Então, uma semana, né, durante a semana do falecimento, eu fiquei com muito ali na cabeça. Acho que de uma certa maneira eu me conectei com isso. Eu fui um dos primeiros a saber, então eu que liguei para todos os amigos. Então foi uma semana muito dura. Ele estava na Estônia, ele pegou um BlaBlaCar, e eu descobri depois que, assim, o que ele tinha dito para a ex-namorada dele é que ele estava fazendo um tour na Europa Oriental, que era o sonho por ter realizado o sonho da vida dele. Ele estava extremamente feliz e ele estava comemorando que ele tinha realizado o sonho da vida dele. Isso foi em 2016, eu já estou muito mais em paz com isso. E em 2018, eu fiquei uns anos sonhando muito com ele e um pouco, assim, revoltado com a ideia dele ter falecido, porque ele era muito especial. Ele era uma pessoa, assim, eu não sei se alguém já perdeu pessoa cedo, mas as pessoas especiais parece que vão embora mais cedo, assim, sabe? É, E 2 anos depois eu lembro de eu ter acordado de madrugada com uma certa raiva de que ele estava sendo esquecido, né? E a morte, ela deixa um vazio nas pessoas, né? E a vida preenche esse buraco com outras coisas, com outros encontros, com outras pessoas. E foi num ímpeto, como eu falei, eu tenho uma empresa agora de vídeos, né? Eu faço cinema, tudo. Só que me veio na cabeça que tinha que ser um jogo de videogame. Foi um lampejo mesmo. Master Lemon, The Quest for Iceland. Porque para mim, né, o principal ponto é que o Limão, ele não faleceu. Ele cruzou um portal, a Aurora Boreal, para aprender uma outra língua. O Limão, ele falava muito de um hiperpoliglota, acho que vocês devem conhecer, o Alexander Arguelles. Inclusive, eu conversei com ele
uns anos atrás, para pedir autorização. O Argelis, eu estou usando o nome dele para ser um mestre do jogo. E o Argelis, eu nunca mais encontrei esse texto, mas ele me mostrou o texto que é a autobiografia de um hiperpoliglota que o Argelis escreveu. O Argelis, ele até os 30 e poucos anos, 33, 34 anos, só falava inglês. E hoje ele fala mais de 60 línguas. Diz ter estudado mais de 100. Inclusive, quando eu conversei com ele, conversei no português muito bom. Então, é muito impressionante. Ah, e a reflexão que o Argelis fazia é que ele só falava duas línguas. E ele conta que, como ele fala inglês e aprendeu alemão depois, ele sentia que ele sabia duas línguas, que era inglês e alemão. E depois ele estudou o espanhol e ele ainda sentia que ele sabia só duas línguas, o germânico e o espanhol. E ele sempre via muitas similaridades até o ponto de ele falar que existiam dois grandes dialetos, que é o dialeto oriental e o dialeto ocidental. E a especulação do Arguelles, segundo o Limão, né, eu tive essa conversa com ele, é de que será que existe um dialeto humano? E a gente só saberia isso quando uma nave alienígena viesse para cá com estruturas linguísticas totalmente diferentes da nossa. É, Então, na minha cabeça, o Limão ele foi aprender esses dialetos. Mas eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com ele, e por valores de vida que eu posso dizer que eu compartilho, né? Principalmente a liberdade que você tem ao se tornar um autodidata. E as línguas talvez seja o melhor jeito de fazer isso. Ah, e aí que nasceu o projeto do Limão, o jogo do Limão, que é a busca pela Islândia, né? Aqui tem Qual que é o grande ponto do jogo? No jogo, você acorda numa ilha, e é uma ilha onde todas as línguas do mundo nasceram, as línguas da humanidade nasceram, como se existisse um mundo paralelo. O Limão acha que está num sonho e, eventualmente, ele acorda prestes a viajar para a Islândia, na festa de despedida dele, e ele se depara com uma palavra em islandês, Ratljust, que é uma mistura de rata, que é encontrar o seu caminho, e ljust, que é luz, claridade. E isso gera uma palavra Ratljust, que é luz suficiente para iluminar o seu caminho. E o Limão, no jogo, né, obviamente, ele ganha, ele fica tão emocionado com essa palavra, que essa palavra vira um poder, que é um poder de abrir um cone de luz, que você vai usar no jogo para abrir caminho, né? Então a escuridão está tomando o mundo dos Bashiris, que é esse mundo onde as línguas nasceram, e está comendo as memórias das línguas. Então as línguas estão morrendo e só alguém com o poder das palavras para salvar o mundo, né? Acabou aqui, gente. E aí que veio a brincadeira do poder das palavras. Então, como eu falei, né? Tipo, eu fui pro lado do cinema, pro lado de outras linguagens. Eu estudei muita astrologia na vida, muito esoterismo, muita coisa de filosofia oriental. E hoje eu tenho uma crença, né? Para mim é mais uma convicção de que as palavras elas são extremamente poderosas. E o que você fala em voz alta pode configurar-se como magia de um certo ponto, né? E no jogo, você vai aprender palavras e relembrar palavras com o limão de inúmeras línguas, palavras que foram esquecidas por causa dessa escuridão. E como o limão tem o poder das palavras no jogo, você vai ter habilidades como de materializar itens, quando você aprende uma palavra, de viajar no tempo. Então, tem certas palavras que vão te levar para sua infância, e certas palavras vão vir na sua cabeça, você vai lembrar delas, e a partir delas você vai conseguir abrir diálogos com outras pessoas e outros NPCs no jogo, e é assim que a história vai evoluir. Então o jogo é um jogo muito simples de ser jogado, tem
quebra-cabeças bem tranquilos, uns puzzles bem tranquilos. É um jogo bem cozy, né? Eles chamam de cozy game, com uma narrativa que vai colocar em xeque até onde você vai para realizar o sonho da sua vida. E eu estou usando aquilo que o Limão mais amava, e uma coisa que eu amo muito, como principal ferramenta de construção narrativa. Não é um jogo para aprender línguas, como o Limão gostava de falar, é um jogo para degustá-las, né? Então não tem nenhum tipo de. As línguas são ferramentas, são itens no jogo, mas quem jogar até o fim vai se deparar com palavras maravilhosas, de dezenas de línguas, sem o compromisso de aprendê-las, mas vai poder escutá-las, pronunciá-las, e aprender assim a fazer o que o Limão fez de melhor na vida, que era sonhar. É um jogo para celebrar realmente o sonho. É, e acho que colocar o jogador num lugar de empoderamento no mesmo lugar que o Limão, no mesmo lugar que o Limão teve a vida toda, assim, sabe? É, e essa aqui é uma imagem antiga, depois eu posso mostrar alguns vídeos mais recentes, mas quando eu comecei a fazer o jogo, principalmente o conteúdo adicional do jogo, comecei a colocar side quests, né? São missões, vamos dizer assim, né? Que estão, não sei quantos eu vou falar coisas mais básicas aqui, mas missões para quem não, quem quer completar o jogo completamente, né? Comecei a colocar missões secundárias inspiradas em culturas diferentes. Então, tem palavras vietnamitas, palavras polonesas, palavras é, do dialeto Roma, Maori, é, bom, e assim por diante, tem várias, né? Ah, e você vai poder colecionar relíquias do mundo todo. Então, o sistema de colecionável do jogo, ele é totalmente focado em línguas, em cultura, em tudo isso que a humanidade construiu a partir das palavras que foram inventadas, né? Ah, aí o projeto que eu tenho também a partir do lançamento do jogo, e obviamente antes disso, é de gerar a partir de quem joga um dicionário, né? Com palavras intraduzíveis, ou às vezes palavras não tão intraduzíveis assim, né? Acho que uma coisa que também fica muito claro para mim, a partir desse processo todo, eu estou há 3 anos fazendo isso, é que toda palavra é intraduzível em um certo ponto. Por, é, Até uma palavra simples como café vai ter um significado diferente para cada um, né? Então, o convite que eu faço muito em termos de reflexão mesmo, é que toda palavra tem um significado pessoal, né? E, a gente não, e isso é uma coisa que também eu estudei muito na faculdade, né? Tem uma coisa que, assim, as línguas têm regras e ninguém sabe como essas regras foram feitas. Então, por que que certo radical foi usado no ideograma chinês, ninguém sabe. É tão antigo, ninguém sabe como isso decidiu, né? Então, as regras da língua nascem para ser... temos que aceitá-las, né? E não tem uma regra, não existe um padrão, né? Isso é muito legal. E, principalmente na etimologia chinesa, isso é muito curioso de ver, né? Mas muito provavelmente, estou falando isso porque muito provavelmente as palavras também nasceram de significados pessoais que foram compartilhados, né? Então, muito provavelmente as palavras intraduzíveis fazem parte desse contexto. Então, o dicionário que eu quero construir, né? Eu sei que tem vários dicionários de palavras intraduzíveis, é também para celebrar um pouco dessa diversidade de sentimentos, de situações e de expressões que a gente tem na vida, né? Ah, Fabrício, acho que é isso que eu tenho para falar do jogo em si, né? Ah, Queria muito agradecer, assim, tipo, esse jogo tô há 3 anos fazendo, é muito especial para mim e tô super aberto para conversar e abrir para perguntas.
pessoal, parabéns pela apresentação. A gente vai ser mais rápido, porque não vai encerrar. A gente vai fazer perguntas e dinâmicas, tá? Justamente usando o site, ele falou sobre o dicionário, né, de palavras intraduzíveis, e principalmente sobre os significados pessoais, porque uma palavra pode ter significados diferentes, significados mais questão emocional. Então, nessa parte, assim, tem essa questão especial, e meio que para o mundo lembra muito da questão da palavra saudade, que tem um sentido muito mais forte no português, e isso transforma muito a imagem dessa palavra como um todo, na representatividade dela para o brasileiro, e essa sensação toda. Então, a gente vai fazer essas dinâmicas de colocar palavras e o que elas representam para a gente também, caso alguém conheça alguma palavra que não é mais usada, e também é bem diferente e, de fato, intraduzível. Aí que vai ser bem interessante que a gente fazer isso, essa dinâmica. O pessoal do online também pode fazer ela. Vou compartilhar o link aqui no grupo do WhatsApp, tá? Se você puder também, Júlio, você pode compartilhar aí no chat para o pessoal online, ok? Mas, de toda forma, vai estar lá no grupo do WhatsApp para as pessoas que são participantes. Tá, eu vou colocar também o Instagram do jogo, né? Bota Eu, o link do site eu também. botei do Master Lab. Perfeito. Ah. Primeiramente, vou perguntar, pessoal, você tem alguma pergunta primeiro de fazer as dinâmicas? Pronto, temos um aqui. Júlio, boa tarde, obrigado pela sua apresentação e parabéns pelo trabalho de manter a memória desse amigo tão querido vivo. Eu gostaria de saber, a pergunta simples, assim, qual é a previsão de lançamento? Eu já até botei uma wishlist aqui do testinho, Vê lá. mas eu queria saber se tem uma data de lançamento prevista. Temos. Na verdade, assim, não existe um anúncio oficial da data, porque só vamos anunciar quando a gente tiver certeza, mas a previsão realista é março de 2025. A gente vai estar agora na BGS para mostrar uma build nova, apresentar uma. Eu mostrei Ratilhost agora, né? Mas tem uma palavra que é gambiarra, que também vai ser um poder no jogo. Então, a gambiarra vai ser um grande protagonista do jogo. É. Olha que interessante, gambiarra, essa palavra e tudo como um personagem. Pessoal, mais alguma pergunta? Curiosidade sobre o jogo e tudo, e sobre essas palavras intraduzíveis. Tá? Júlio. Oi, Júlio, tudo bem? Oi. Eu só queria tirar esse momento para. Eu acho que eu estou em consonância com todos os que assistiram a sua fala, de agradecer por você compartilhar essa história, que como não se emocionar com toda essa história que você contou, então, acho que eu falo o nome de todos aqui, obrigado por essa história, e fazer a gente. Eu digo isso sem pedantia, sem querer parecer, quer falar, mas que significou muito para mim a sua apresentação, porque relembra a gente do poder das palavras, né? Eu acho que no evento de poliglotas, tradutores, intérpretes, ser relembrado de que tudo parte da linguagem e destina-se à linguagem foi muito, muito importante. Então, era só para agradecer. Obrigado. Eu queria muito saber as línguas que vocês falam. Se vocês são poliglotas ou não também. Isso é uma pergunta que eu tenho. Bom, aqui tem de tudo, né, gente? Tem as clássicas, né? Italiano, francês, eu vi vários chineses. Se alguém quiser complementar, mas eu vi vários chineses também. E as Alemão, tuas? espanhol, Lucas, árabe. e as tuas? Tu fala quais? Fala pra ele. Não, fala pra ele, que não tá vendo. Italiano, francês, inglês, japonês, alemão. Muita gente dá línguas aqui. Tem algumas de línguas sérvio, árabe, irlandês, holandês. E é isso. Que legal. Temos hiperpoliglotas, poliglotas, e temos, inclusive, hiperpoliglotas que são credenciados pela RAIPIA e tudo. Isso é muito bacana. Tem gente que é poliglota, tem gente que é apenas bilíngue, e também estão sempre estudando outros idiomas, entusiastas aqui. Então,
Então, é de fato bem interessante, porque as pessoas daqui gostam muito desse mundo e tudo. E quando você falava, eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu nunca perdi ninguém assim muito cedo e tudo. Sendo que aí eu lembrei de uma pessoa que, no caso, é poliglota. Então, me veio aí justamente essa questão. Caramba, o poder das palavras. E essa pessoa estudava, não comigo, mas no mesmo curso. Meu curso é de poliglotas. E ele morreu na pandemia, no final de 2020. E ele era uma pessoa que motivava muito outras. E depois da sua morte, muitas pessoas ficaram, caramba, ele me ensinava tanto. Ele estava construindo uma empresa de línguas e tudo. Era bem jovem, então acho que tinha uns 25, 20 naquela época. E a questão da representatividade dele, também estou me emocionando, vi o menino ali bem emocionado e tudo. Então, fez com que muita gente se motivasse mais para trabalhar com marketing, que era o que ele trabalhava e tudo. E muitas pessoas se desenvolveram mais, sempre lembrando dele, de como ele ajudou as pessoas a se motivarem nesse mundo. E então, talvez se não fosse por ele, muitas pessoas que eram bem próximas dele não estariam nesse mundo que estão hoje. Então, essas pessoas que eram bem próximas dele estão bem desenvolvidas e fazem questão de lembrar do seu amigo. E vejo muito isso em você, até porque uma, não quero falar palavrão, mas tudo bem. É uma motivação que agora muito importante para você e rege tudo. E é isso, estou emocionada, o pessoal aqui também. Então, muito obrigada por isso. Se tiver mais alguém aqui para comentar alguma coisa, perguntas, senão a gente já vai para a dinâmica, ok? Ok, então vamos para a dinâmica. Tá. Só sinto muito pelo seu amigo, tá? É uma coisa que o Limão sempre, eu lembro, ele me falava, mas é uma coisa muito perceptível, é que quem é poliglota de fato sai daquela coisa de, eu falo, eu sou fluente em tantas línguas, e ele sempre falava muito que o mundo dos poliglotas é um mundo extremamente generoso. E desde que eu comecei a fazer o jogo, que eu tenho encontrado pessoas com as línguas, eu entendo isso, eu entendo o que o Limão fala, entendeu? É um mundo de. Eu não sei se é porque a gente abre muito a cabeça, mas é um mundo de muita generosidade, assim, sabe? Então, eu sinto as pessoas querendo me ajudar, sabe? Então, realmente, esse é um. Eu queria muito estar aí hoje com vocês. Vi aqui agora que a Maria Dolores mandou uma mensagem, tudo, que ficou emocionada, agradeceu pela sua apresentação. Ela está participando online da Uhum. Venezuela, venezuelana e tudo. Então, ela gostou muito, se sentiu muito emocionada. E vamos participar também, Maria Dolores e tudo, pessoal do online. Então, vou compartilhar aqui no grupo agora mesmo. E a gente vai tentar fazer aqui, fazer funcionar essa interatividade de ir preenchendo. Aí você explica bem como usar o site, preencher as coisas, e eu vou mandar agora. E você pode compartilhar a tela, mostrando essa seção do dicionário, ok? Só um minutinho aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também eu adorei ouvir também das pessoas com microfone, assim, palavras legais de outras línguas. Posso falar algumas que eu conheci muitas, né, por causa do Ah, jogo. Também massa. seria muito legal se alguém quiser falar com o microfone. Isso. Aí a gente vê algumas palavras quando eles botarem, porque provavelmente vai ficar atualizando automaticamente, né? Não sei se vai ser. Vamos Não vai ver, não. vamos tentar, vamos Vamos tentar. tentar e Vamos tudo. tentar. Então, aí, quando a pessoa falar uma palavra, botei aqui. Então, aí eu passo a voz para a pessoa, mas tem gente que vai ser tímida, né? Mas aí a gente tem que agitar um pouco. Vamos tentar. Então, vamos começar isso. Você pode compartilhar aí, no seu caso, Posso. bota no Zoom para o pessoal do online, tá? Tá. Deixa eu ver. É bom que eu já vou ver se está funcionando 100%, porque Uhum. eu fiz uns testes Pessoal, antes e não estava 100%, tá, gente? Então, perdão qualquer problema aqui, tá? É, Pronto, ah, temos aqui mais uma pessoa que quer comentar, certo? pode falar, pode falar. Enquanto isso, eu vou. Vai. Pode falar.
é uma palavra que ela já tem aqui. Ah, pode falar. No caso, é uma palavra que ela não gosta, ok? Mas tem essa questão dos significados, né? Você não vai conseguir ver ela porque ela está bem atrás, ok? Tá bom. A palavra é sermão. Sermão. Sermão? Sermão. Ok. Porque eu ouvi sermão há muito tempo atrás. Quando você está ouvindo alguém vai apenas falar, mas não vai agir em relação a algo que você está sofrendo ou passando. Sermão. Tá? Entendi o que ela quis dizer, no sentido de que muitas vezes as pessoas vão reclamar de algo e não vão dar, de fato, uma crítica construtiva, né? Então, falar sermão, muitas vezes, é uma forma da pessoa estar apenas reclamando do outro e não, como ela bem diz, de não tomar uma ação. Muitas vezes as pessoas apenas reclamam e não dizem como, de fato, podem ajudar e melhorar e tudo, e também dizer especificamente o que a pessoa errou, né? Então, aí tem muito essa questão de ponto de vista, de como a pessoa fala as coisas. Justamente essa questão do poder de palavras. Uhum. Que legal, é uma palavra que a gente esquece, né? Porque ela é usada de tantas maneiras, também tem um aspecto religioso na palavra, né? É verdade. Muito legal. Obrigado. Pronto, então agora pode explicar como funciona. O link já está no grupo, certo? Tá. Basicamente Estou colocando uma palavra aqui. Coloquei Nien. Nien é um ideograma chinês que eu acho muito bonito. Se falar de saudade, eu coloquei esse porque pode ser considerado saudade em chinês também. Aí, como não foi colocado ainda, ele reconhece. Aí eu posso pôr meu nome aqui. Falar que eu sou do Brasil. Às vezes é meio lento, gente. Então, porque eu acho muito legal o Nien, porque ele é feito com os radicais de hoje e coração. Hoje em cima, coração embaixo. Então tem uma. Pode significar estudar e pode significar saudade. Porque o conceito de saudade, quando você mistura atualizar o coração, é assim: eu penso na minha filha, e aí eu vejo que eu estou sem ela. Então eu estou atualizando o meu coração. E aí, ao estar sem ela, eu sinto saudade. Então, estudar e saudade partem dessa mesma ideia. Eu acho muito maravilhoso. Aí E agora a ponto. Maria Dolores falou no chat do Zoom uma palavra, naguara, uma palavra Agora. venezuelana. Você pode abrir o microfone, Maria, e falar um pouco sobre essa palavra e o que ela significa para você. Hola, ¿me escuchan? Escuchou. Sim, claro. Ok, ok. Muito obrigada, muito obrigado. Estou muito contente de estar com vocês. A naguará é uma palavra muito típica na Venezuela. Ela expressa muita emoção, pode significar raiva, pode significar felicidade, pode significar admiração. Então, eu falo que guará, na guará, é como que você está surpresa por alguma coisa. Entendeu? Entendi muito. Maravilhoso. Vou ter que colocar no jogo. Eu não, vou ter que colocar no jogo. É incrível. E é uma Isso, palavra só usada na Venezuela ou na América sim, Latina como um todo? só na Venezuela. É como saudades no Hum, português, que você não pode explicar a palavra, mas tem que sentir a palavra. É a uhum. mesma coisa. Que É a legal. mesma coisa. E muita felicidade, sim. Bom, essa é uma palavra para você, para o seu jogo.
para seu jogo. Interessante. Aí, você agora pode entrar no site, no link que está aí, digitar essa palavra, seguir o passo a passo que o Júlio me mostrou e escrever um pouco mais sobre ela, se você quiser e tudo. Falar sobre essa sensação que essa palavra traz, ok? Obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês. Pronto, vamos mais para alguma palavra, pessoal, assim, vocês provavelmente estão preenchendo aí algumas, como as pessoas estão no celular, eu vou botar, né? Então, estou preenchendo. Peraí, eu vou geringonça. Geringonça. Sabe o nome, né? Ai, geringonça. Geringonça. Maravilhoso. Quem falou isso? Geringonça, aí ela já botou no site tudo. Temos mais aqui pessoas, ela está terminando de preencher, mas Ah, eu posso saber por que colocou geringonça? Tô curioso agora. sim. Eu pensei no contexto de uma coisa que você sabe o nome mesmo. Uma coisa, sei lá, tipo, ai, geringonça é essa, Maravilhoso. né? Ela falou aqui. Minha família também usa palavras para saberia coisas que não funcionam bem. Por exemplo, não sei, um carro que não é muito bom. Ah, esse carro é uma geringonça. Para coisas estranhas, eu costumo falar bastante de si também, eu peço escuto bastante. Maravilhoso. Nossa, a gente esquece que essas palavras são tão boas, né? Olá, boa tarde, Júlia. Então, eu vou compartilhar uma palavra que é da minha língua nativa, que é o espanhol, e que surgiu pela geringonça. A gente tem uma palavra que é catramina. Ca- Catramina. Catra. Catramina. Minha? Mina. Minha. Eu vou acrescentar aqui no. E também quer dizer isso, uma coisa que não funciona muito bem, assim, um carro velho, um celular velho, alguma coisa assim que a pessoa insiste em continuar usando e que já deu, é uma catramina no espanhol. Bacana. Mais alguém? Eu coloquei uma do italiano, pantofolaio, que vem de pantofola, da pantufa, que é uma pessoa que não gosta de sair de casa, quer ficar só no sofá, vestido pijamas, colocando a pantufa. Então, se você é um pantofolaio, você não vai na festa porque você prefere ficar em casa, você não vai fazer... Você gosta de levar a vida boa. Essa é a definição. Palavras exóticas, não. E tem uma que eu adoro do holandês, que é binnenbreker, que é normalmente é quando você está rindo, está lembrando de alguma coisa e está rindo para si mesmo. Então, normalmente, né, eu sou casada com um holandês, ele olha para mim, ele me diz, ele não acha a palavra em espanhol, eu disse, você está com um binnenbreker. Eu sei, porque eu estou rindo, estou lembrando de alguma coisa, e eu acho fantástica essa palavra. Nossa, depois você está colocando no site? Ou se você puder escrever a grafia, eu vou ficar feliz de saber também. Eu vou colocar no site. Tá. E uma coisa, eu tentei colocar a catramina Hum. e ele corrige. Ele me pergunta se eu quis colocar a Catarina. Ah, meu, pois é, às vezes não está funcionando bem. Desculpa, eu coloquei um filtro com inteligência artificial para não repetir palavras e não deixar as pessoas colocarem palavrão. Porque, isso aqui aí eu acho que às vezes ele tá dando umas bugadas. Mas eu vou colocar na mão, de qualquer jeito, tá? Sobre o holandês, tem duas palavras que eu coloquei no jogo, né? Gezellig Ela e Nixon. é muito boa. É também uma palavra que eles usam para tudo. É.
Rezeller é um sentimento de uma coisa agradável, quando você está em família, quando você passou uma tarde com alguém, você vai embora, você só foi muito rezeller, foi muito legal. E é uma palavra que eles usam para tudo. E Nixon. Conhece Nixon? Eu tenho amigos Nixon. que falaram dessa palavra, né? Porque eu falava em francês com eles, na França, e eles falavam que era tipo, mais do que coisa, mas que tinha esse sentimento de sentir em casa. E tem duas que eu queria compartilhar em inglês, mas não sei se eu peguei sua palavra, pode ser depois. Quero comentar um pouco sobre a dela, porque eu achei muito interessante a palavra que ela trouxe. As duas palavras que ela trouxe, inclusive, eu achei as melhores ditas até então. Porque, caramba, é de fato uma sensação, e são palavras que não são traduzíveis para português, né? A gente pode botar umas palavras mais frases, talvez, mas não traz essa sensação. Então, de fato, são intraduzíveis. Não refletem, outras palavras não vão refletir essa mesma força como as palavras que a Inês falou. Agora eu vou passar para a Monique. Eu queria falar de uma palavra que eu aprendi na Inglaterra, que é brooding. Não sei se alguém já ouviu falar. Não, como que é? É específico para as mulheres, é o sentimento de querer ser mãe. E eu tinha 20 e poucos anos na época, e uma amiga falou, você tá broody? Aí eu falei, não sei nem o que significa. Ela falou, você tem esse desejo de ser mãe? Eu falei, então acho que eu nasci broody, né? Porque desde a infância eu falava que queria ser mãe. E comfort food, já é uma expressão idiomática. A gente pode falar comida como afeto, conforto, mas não é igual, né? Comfort food é muito aquela coisa da gente ter um alimento que traz toda uma lembrança de avó, que a gente comia na infância e que a gente come mais pro lado afetivo mesmo, né? Para a memória afetiva. Muito legal. Qual que é o nome da palavra? É eu não consegui escutar muito aí. Broody, B-R-U-D-Y, me parece. Broody, tá. Boa. Inclusive, todos vocês que estão falando palavras e aqueles que não falaram ainda, é muito interessante que vocês coloquem lá. E também é possível vocês verem toda essa lista que está sendo construída, vai ter sendo atualizada, porque assim vocês vão também aprender novas palavras, vendo as sensações, o sentimento pessoal de cada um, além daquilo que é intraduzível. Pronto. Vamos ver aqui. Mas além, pessoal, alguém está digitando ainda, pensando em palavras. Pronto, temos uma palavra aqui. Essa seria útil. Útil. Tenho significado de coisas assim, também, coisa útil, falso. Falso é fraco, assim, coisa falsificada. Pra gente, não sei se é em todo o Brasil, mas eu falo Paraguai. Seria isso também, uma coisa Paraguai, trútil. Pronto. Essa palavra que ela disse é em espanhol, tudo. Ela fez uma comparação com o português e eu gostei bastante, porque é Paraguai. A gente geralmente tem isso de ficar falando que aquilo que não presta, que foi mal feito, é do Paraguai. E, meu Deus, se eles souberem disso, as pessoas que sabem disso, ai, que xenofobia. É foda isso. Mais alguém aí, pessoal? Não apenas digite, fala. Agora achei Paraguai e agora a gente vê a China como coisas não tão duráveis. Tem o termo xing-ling. Xing-ling. Não sei como se escreve, acho que é X. S-I-N, xing-ling. Fala
que eles xinguem, né? Tudo. Aqui temos mais uma. Eu lembrei de Borogodó, assim, até por mensagem, sei lá, municipal, Flair, sei lá. Difícil dizer. Borogodó que tá aqui da pessoa desenrolada, né? Que não tem muita vergonha e sabe lidar bem em situações que muita gente às vezes não saberia como agir. Então, é uma pessoa proativa também. Eu lembrei de xoxo. Xoxo. Minha mãe fazia comida e o arroz. Ah, esse arroz está xoxo. Eu nem sei direito o que é o significado. Eu via muitos adultos falando. Minha mãe, quando fazia comida, esse arroz está xoxo. Né? Assim, xoxo seria sem tempero, sem sal, sem graça, exato. Exato. Nem sei se é contigo ou se é. Xoxo. Essa palavra aí é bem engraçada mesmo. Tem também uma, eu não sei se usa muito fora da Bahia, mas desde a pandemia eu tenho ficado muito lá na Costa do Cacau, e eles falam muito do babado. Já já eu conto para vocês o babado. E aí perguntam também quando você vai comer um acarajé, um abará, você quer com o babado todo, quer dizer, completo, né? Nossa, que interessante. Dessa forma, eu não tinha visto também. Babado a gente costuma ver muito com fofoca, né? E um babado para te contar, menina. Mas aí o sentido que ela trouxe é totalmente diferente. É no sentido de botar tudo. Então, bacana isso. As variedades. No Brasil, a gente tem muitas regiões, significados diferentes, palavras que... eu gosto de dar o exemplo disso aqui. Pessoal, de onde vocês estão, como vocês falam isso aqui. Isso aqui, para mim, é uma taca. Ó, é aquele negócio que prende o cabelo. Piranha é o xingamento, é um bicho, né, gente? Pois é, um animal e tudo. Bom, vocês estão ofendendo assim, isso aqui, por quê? Não. Para mim é taca. É bem peculiar porque é apenas de Pernambuco e algumas regiões. Então, pessoal, eu moro de uma pessoa, o povo vai achar muito estranho, não entende, e algumas pessoas podem até dizer, taca, tu vai tacar o quê? Vai jogar alguma coisa e tudo. Tem gente que chama de presilha. Presilha para mim é outra coisa. Presilha é aquele negocinho menor, que estica, sei lá. E tem gente que vai chamar isso aqui de presilha, que também é outra coisa. E esse tem vários significados, maior, tem várias palavras, dependendo da região. Então, isso duas palavras é muito interessante, porque o regionalismo, gente, traz tantas palavras diferentes que são a mesma coisa. Isso aqui é um objeto, um ser inanimado, e tem várias palavras para dizer a mesma coisa na nossa própria língua, que é o português. Então, isso é muito interessante de ser comentado, tudo. Pronto, temos mais uma palavra aqui, da Maria Dolores. Aí ela fala guanche. Se você quiser falar a palavra e o seu significado, pode abrir o microfone, tá certo? Ok, otra palabra es los guanches. Los guanches son nativos das Islas Canarias. Para falar buenos días, a palavra es tamaragua. Os guanches não existem mais. Eles foram eliminados, ok? Mas ainda em Canária tem muitas palavras guanches. Caramba, então... Faina. Buenos Faina. dias é Tamaguara? Como se fala? Tamaragua. Bem diferente. Luz, faina. Faina. Sol, magic. São algumas palavras que meus pais falavam para mim quando era menina. Então, são outras palavras que Júlio pode adicionar no jogo. Ah, mas nossa, eu tô adorando. Estou na Guará, sabe? Na Guará. Na Guará. Fiquei surpreso.
Ok, muito obrigada, muito obrigada. Vejo vocês falar. Obrigada pela participação. Muito bacana mesmo isso, porque assim você pode preencher lá. Você provavelmente está com várias palavras na cabeça, o que é muito bom. Vi que muitas pessoas aqui também, e escrever no site vai ser uma forma também de você poder refletir um pouco mais, né? Então, isso é muito interessante, estou gostando muito dessa oportunidade aqui, mas a gente tem que encerrar, né? Então, vamos fazer os agradecimentos e encerrar por aqui, ok? Então, muito obrigada pela participação, Júlia. Muito obrigada pela participação de todos aqui, seja no online ou seja no presencial. Muito legal a interação, umas palavras curiosas e tudo. Nossa, assim, bem peculiar. E isso, a dinâmica logo depois de uma história bem impactante, emocionante. E tudo isso vai ser dentro do jogo, sabe? Então, aí vai aparecer essas palavras, tem os personagens, o jogo, esqueci do nome do estilo do jogo, aquelas imagens, o design dele. Pixel art. Isso, pixel art. Estava com medo de errar. Mas, então ali, reflete também, sempre remete um pouco ao passado, que antigamente era muito usado, hoje em dia é bem menos, né, o pixel art, mas é isso, pessoal, foi muito bom aqui, essa interação com todos vocês, então, obrigada pela participação. Então, vou divulgar lá também o jogo, já botei para as dinâmicas, mas muito bacana, a sua palestra será disponibilizada, tudo. Então, gratidão, até mais. Gratidão por todo mundo, viu? E obrigado. E espero que ano que vem eu volte para mostrar o jogo por completo. Uhum. Tchau, tchau. Tchau.